Sejam todos muito bem-vindos ao Pod Deve Empreender, edição Empreenda Limeira. Esse é o segundo episódio dessa terceira temporada, onde esse podcast serve para que os parceiros do projeto do Empreenda de Limeira falem dos seus negócios. E é isso aí, coloca aí na sua agenda. Dia 12 e 13 de maio tem a edição do Empreenda Limeira aqui 2026. E logo, logo a gente já anuncia os convidados. Temos uma grande novidade para esse ano, nós vamos ter 2 dias de eventos. Então, ó, segura aí que vem muita coisa boa por aí. E os convidados de hoje, aqui ao meu lado, está a Laura da empresa Viceus e o Marcelo da loja Vita Moda Masculina. Ou seja, o Éder está vestindo Vita, que é o meu parceiro aqui do Empreenda Limeira, e o Viceus, a vocês que estão vendo as publicações, os anúncios, é a nossa agência de marketing oficial do Empreenda Limeira. Sejam bem-vindos e obrigado pelo convite de estarmos aqui hoje para falar dos seus negócios. Obrigada a você, Éder. Muito obrigado pela presença aqui desse podcast e por estar apoiando esse evento tão legal que é o Empreenda Limeira aqui nessa cidade. Nós vamos começar com a Laura, né? Começar primeiro com as mulheres, Vamos. né? Para que ela fale de você, fale quem é a Laura, conte um pouco aí sobre a sua vida pessoal antes da gente entrar nos seus negócios, né? Na empresa Viceus. Quem é a Laura? A Laura que a gente sabe, foi aí rainha aí do rodeio, já teve aí todo um envolvimento. Conta um pouco para nós aí, quem é a Laura? Então, a Laura, antes do marketing, sempre foi muito envolvida com comunicação, eu sempre gostei muito dessa área. E empreender também sempre esteve comigo, sempre esteve no meu sangue. Então, desde os meus 13, 14 anos, eu cheguei a vender joia, vendia várias coisas, vendia no Clube da Luluzinha, que na época era bem bombado. Então, eu sempre me vi assim, e se você me falar hoje, se tudo desse errado, o que que eu ia fazer? Eu ia empreender com outra coisa. Porque, de fato, não consigo me enxergar em outro lugar. E a agência foi só uma oportunidade, algo que eu me identifiquei muito, que hoje é algo que eu trabalho muito feliz, muito realizada, e graças a Deus tem se tornado muito grande. Eu vejo a Laura como uma vendedora. Você acha? Eu acho. Mas Como eu um não sou muito perfil. comercial, não. Não, mas às vezes só o fato do perfil comercial ali, você já faz a questão da venda em si, né? Ah, pode ser indireto, mas não sou típico perfil de vendedora de ficar aquela pessoa que fica em cima, que de fato vai atrás da venda, eu não tenho muito esse perfil não. Mas a venda acontece indireta muitas das vezes, né, então às vezes por você se posicionar, por você se comunicar bem, às vezes você já acaba vendendo mesmo sem querer vender, né. Você se identifica como uma influenciadora? Olha, Éder, eu tento, embora não seja meu foco, eu gosto de compartilhar da minha vida, da empresa, então eu acabo publicando bastante coisa no meu Instagram. Legal. E ao seu lado aí nós temos o Marcelo Hum, da Vita Mota Masculina. A gente quer entender, saber um pouco mais quem é o Marcelo. O Marcelo, ele não é de Limeira, né? É natural da nossa terra vizinha aqui de Americana e ele está aqui conosco no projeto Empreenda Limeira. Quem é o Marcelo? exatamente. Eu sou o Marcelo Vita, da Vita. Eu tenho 23 anos, eu sou formado em gestão empresarial. Não sabia que eu ia mexer com moda na minha vida, que eu ia trabalhar vendendo roupa, que eu ia construir uma marca de roupa. O meu pai fundou a Vita aqui em Limeira, há 17 anos atrás. Antes ele trabalhava apenas com uma fábrica de camisas. A família já tem toda uma tradição lá em Americana. Americana é o maior polo têxtil do Brasil. Então, desde antigamente, a família já construía negócios ligados à roupa, ao têxtil. E aí meu pai, há 17 anos atrás, fundou a matriz aqui em Limeira e foi tocando todo esse tempo. Então, há 5 anos atrás eu entrei nesse negócio, fui me apaixonando, fui tomando gosto e hoje, além de formar então em administração, sou um apaixonado por moda, pelo comportamento do homem, enfim, da cultura da sociedade e estamos aí espalhando o que a gente acredita na Vita. Legal. Fala para nós aí um pouco, você já entrando, falando aí da Vita, né? O que que a Vita verdadeiramente faz, né? Você está contando um pouco da história, começou lá com seu pai e veio Ex tendo essa transição. Hoje ela é você que toma a frente aí dos negócios junto com a família. Exatamente. Conta um pouco para nós aí dessa história da Vita. Então, a Vita, a gente fala até que é desenvolvido pela família Vita.
Então tem eu, meu pai, tem o meu irmão, tem a minha prima que está junto com a gente nesse negócio. E hoje a gente divide bastante as funções, a gente conseguiu criar um organograma bem organizado dentro da empresa. E lá dentro da Vita, hoje eu toco toda a parte de mercado. Então, marketing, desenvolvimento de produto, branding da marca, produto, enfim, que é onde eu mais gosto de me encaixar hoje em dia. E, enfim, eu fui o idealizador desse movimento que a Vita teve. O pessoal aqui em Limeira antes conhecia a gente até por Camisaria Vita, que antes a gente era uma camisaria, a gente vendia muitas camisas, mas com o decorrer do tempo a gente fez essa transição, a gente começou a implementar toda a parte de vestuário masculino, e aí a gente fez mais sentido sair do Vita, a gente trouxe uma marca um pouco mais moderna, mas sem perder a nossa essência, né, que a gente sempre fazendo nossos produtos na Americana, garantindo a qualidade que o pessoal sempre esteve acostumado. Um É, pouquinho mais moderna, mas a mesma é qualidade. que quando se coloca talvez camisaria, talvez você deixa mais nichado o seu produto, e quando você coloca a moda masculina, você abre o leque da Com oferta do certeza. produto. Com certeza. Quando a gente fala camisaria, você identifica como o quê? Uma marca que vende camisas. E a gente não era isso. Grande parte do nosso mix de produtos, 50%, vamos falar, a gente vai para malharia, polo, camiseta, essas coisas, que é o que o pessoal hoje em dia é mais comum de usar, né? Apesar de você estar usando uma camisa, é uma camisa totalmente diferente, né? Uma camisa feita em malha, enfim. Então, esse movimento, além da gente poder ter saído desse nicho, vamos falar, da camisaria, possibilitou a gente também a ir atrás de algumas inovações que antes a gente ficava um pouco travado. Legal. Ô Laura, né, e já pegando até esse gancho que ele comentou de reformular um nome, feito um brand, mudando essa questão da Vita Camisaria, passando aí para Vita Moda Masculina, você como agência de marketing, conta um pouco para nós aí, o Hum. que a Viseus atua, o que que ela faz, né, qual que é a especialidade verdadeiramente aí da Viseus, a sua história, conta um pouco para nós entender mais a Viseus, que é parceiro nosso aí do Empreenda Limeira também. Bem, a Vicels é uma agência estratégica de marketing que une diversas estratégias, mas que o objetivo final é sempre crescer o faturamento da sua empresa no final do mês. E para isso a gente usa várias vertentes do marketing, né? Hoje a gente é uma agência full service, então a gente trabalha desde a produção de conteúdo, a criação de sites, tráfego pago, e a gente gosta de fazer isso de uma forma estratégica, de uma forma bem profissional, né? E para de verdade, alcançar aí os objetivos dos nossos clientes, é muito gostoso ver eles crescendo junto com a gente, se transformando. Como o Marcelo falou, quando a gente faz aí a mudança de uma marca, ela pode ser transformada, ela não às vezes a gente acha que é só um nome, "Ai, tirou só a camisaria", mas não é sobre isso, tem todo um propósito por trás, e quando a gente faz isso intencionalmente, a gente faz isso com estratégia, a gente tem o poder ali de transformar uma marca, a visão dela, o público dela, e crescer muito mais. E a Vicels está no mercado para isso, né, então a gente acompanha hoje nossos clientes, a gente começou, era eu e o Vinícius. Na verdade, né, o Vinícius começou sozinho, somente com tráfego pago. Eu já trabalhava com marketing. E a gente viu a necessidade que o tráfego ele não andava sozinho. Então, um perfil que não estava pronto para receber novos clientes, novas pessoas, não funcionaria com o tráfego, porque o papel do tráfego é fazer com que a pessoa chegue ali, mas se ela não gostar do que ela olhar, do que ela vê, ela não vai comprar, ela não vai seguir. Então a gente viu essa necessidade, foi quando eu saí do meu serviço, né? E de fato fui trabalhar com o Vinícius, e aí a gente se transformou, né? Numa agência full service, com os dois tipos de vertentes, e o conteúdo ele faz muito sentido. Então, se a gente trabalha com uma marca jovem, com uma marca de um público um pouco mais velho, tudo isso é direcionado do marketing e todo esse trabalho, né, é feito por ele para a gente alcançar aí o objetivo da nossa marca. A venda hoje, vocês entendem que está sendo muito direcionado ao tráfego pago, né? Você que tem loja física e também você vende no online, né? Pelo que eu andei Uhum. acompanhando. O que que você acredita que esteja hoje acontecendo no mercado? Olhando uma análise mercadológica. Estão concentrado a maioria das vendas em online ou ainda tem um espaço para offline? Eu acho que Hum. tem um espaço para offline, porém o público, principalmente depois da pandemia, ele gosta da comodidade. Então ele não quer mais ir no centro provar uma roupa, ele não quer mais, sei lá, ir na Magazine Luiza ver a geladeira, porque agora ele pode entrar no site, ele pode entrar no Instagram, ele vê ali o que agrada a ele e já fica mais fácil, a pessoa recebe no conforto da casa dela, não precisa nem mais sair, né. E com isso eu acredito que as compras
ficaram um pouco mais impulsivas também, né? Porque, quando você vai comprar alguma coisa, você precisa sair da sua casa, você precisa provar. Enfim, tem mais uma chance da pessoa pensar, dela desistir. Agora, ali na internet, você acaba fazendo compras impulsivas, né? Então, até hoje, por exemplo, a estratégia de live shop, dessas vendas mais rápidas e mais impulsivas, as pessoas acabam comprando aí por consumismo, pelo desejo mesmo que gera ali no Instagram. Mas para isso também é preciso ter uma boa vitrine, né? Assim como para ter uma loja física que vende bem, você precisa ter uma boa loja física, né? Que traga uma experiência, que traga ali um lugar bonito, arrumado. No Instagram é a mesma coisa, né? Não tem como vender no Instagram se seu Instagram não tá preparado para isso. Então, é importante que a sua vitrine online esteja sempre em ordem também. O que É. você vê nisso daí, Marcelo? Então, Éder, hoje falar de digital pra gente não é nem mais diferencial. É uma regra. Você precisa estar no jogo. Se você não tá no jogo do digital, você tá fora. E eu acredito muito na omnicalidade dos canais. Então, por mais que às vezes, ah, vamos lá, a pessoa não necessariamente que ela vai me consumir no digital, que ela vai me consumir no físico, mas ela precisa ter a mesma jornada, a mesma experiência de marca em ambos os canais. Então, eu preciso ter um site que condiz com o que eu estou comunicando meus pontos de venda, e eu preciso ter um ponto de venda que comunica o que eu estou querendo transmitir no meu online também. Seja em produto, seja em comunicação, em preço, o que for. A gente pode falar aí. Então, assim, hoje, por exemplo, às vezes a pessoa ela pode começar uma jornada olhando meu site, olhando minha rede social e indo lá na loja física provar o produto e consumir. Quando ela pode fazer o contrário também. Às vezes ela achou uma condição melhor na internet lá, porque a gente disponibilizou um frete grátis e um cupom de primeira compra online. Ela vai que lá e vai comprar online da gente, entendeu? Então, falar dessa jornada de digital e de físico, pra gente é como se fosse a mesma coisa, entendeu? São apenas canais diferentes. A comunicação que a gente fala é a mesma. O produto que a gente vende é o mesmo. A gente tenta tudo entregar numa mesma experiência para que o consumidor, o cliente final, tenha a mesma visão do que a Vita significa, do que ela é nesses canais aí. O que você quer dizer aí, para quem está acompanhando aí a gente, quando se trata de vários canais, é que todos eles se comunicam e você consiga efetuar ou ter a venda por ambos os canais. Eu também sou Exatamente. um consumidor, não sou muito adepto ao online, só que eu compro online, olha que doido. Então, muitas vezes eu uso a loja para me experimentar, para ver, opa, deu certo, e compro no São online, mercados e né? Eu uso mercados. como uma vitrine, como a Laura comentou. Então você ter vários canais, e isso sim, concordo com a Laura, quando se trata que a pandemia veio para trazer um novo canal, né, um novo conceito, uma nova maneira da pessoa fazer uma compra, e quem não estava no online na época pastou um pouco para entrar no online, e quem demorou muito acabou fechando as portas, mas eu vejo que hoje uma grande tendência do online ainda, né, do offline, né, o famoso ponto, ainda continuar tendo a sua visita ou as suas compras, devido que o CAC começou a ficar alto, né, do tráfego. Quanto mais marcas a gente tem jogando esse jogo, o leilão fica mais caro. Então não tem o que você fazer. Não tem o que você fazer. O que você precisa fazer é construir sua marca, fazer a comunicação direito. Eu falo que assim, o conteúdo, gerar o conteúdo, ele é rei, mas a distribuição desse conteúdo é reino. Então, o tráfego pago eu enxergo como um canal de distribuição. O CAC ficou mais caro, com certeza, só que eu consigo achar outros canais de distribuição por aí. Uhum. Influenciadores, projetos como o Empreenda Limeira, são projetos de distribuição que a gente enxerga dentro da Vita, por exemplo, entendeu? É mais um canal de distribuição do que significa Vita para as pessoas. Ô, Laura, você como agência mesmo de marketing, você também trata o offline como um canal de distribuição da empresa que vocês pegam mesmo para fazer esse planejamento de marketing? Quando a gente pega uma empresa, a gente quer observar todos os gargalos que ela tem, sabe? Então, desde, por exemplo, o atendimento, a gente costuma fazer cliente oculto com os nossos clientes, porque, por exemplo, não adianta estar chegando 100 clientes para a pessoa e esses 100 clientes não forem bem atendidos, não vai converter em venda. Então, o atendimento ali, a parte comercial é crucial quando se for pensar em fazer também uma ação de marketing. E a gente tem que sempre pensar num conjunto todo, né? Não adianta igual ele falou, não adianta, enfim, o online estar bom e o ponto não estar. A gente precisa estar tudo alinhado ali, e conforme a gente for crescendo mais ainda os canais de venda, para que a gente tenha mais oportunidades de vender. Então, seja hoje um TikTok Shop que tá em alta,
o Instagram, tem gente que vende hoje até pelo Pinterest. Então, quanto mais canais você conseguir manter ali com qualidade, com a mesma comunicação, mais oportunidades você tem de venda. E claro que a loja física também é um, né? Existem diversos tipos de comportamentos e tem pessoas que ainda gostam de provar. Tem pessoas que não são aptas a comprar na internet e não provar roupa, por exemplo, né? Eu. Existe... É. Existem roupas também que são necessárias provar, você precisa ver o tamanho. Então, pode ser que a sua primeira compra seja na loja física. E depois que você já descobriu o seu tamanho, que você já viu que gosta do produto, você começa a comprar online pela comodidade. Então, é importante também, claro. A gente tem um dado que o cliente que compra da gente no físico e no online, ele compra 3 vezes mais no ano do que o cliente que consome só no mesmo canal. Então, isso que ela fala, por exemplo, do tamanho, a gente trabalha com um plus size na Vita, é um grande diferencial nosso. A gente tem muito cliente de tamanhos grandes. E para eles é importante ter essa primeira experiência dentro da loja, provar, ver como que é o caimento das peças, da camiseta, de como fica a camiseta, de como fica a calça. E posteriormente, depois que ele já sabe, aí ele consome no digital da gente. Legal. Acontece muito isso. Nesse caso, a loja física tá resolvendo a dor de um cliente, né? Sim. Porque esse tipo de pessoa é mais complicado de achar tamanhos de roupa. E quando acha uma loja que abrange esse público, acaba virando um cliente fiel, né? Porque daí vê que a roupa Verdade. serviu, que gostou da roupa, que é de qualidade. E aí você acaba ganhando um cliente que, por mais que ele seja compre no físico ou no online, ele comprando já tá ótimo, né? Então, olha só para quem está acompanhando aí, a gente está aí com 10 minutos aí de podcast. As aulas que nós já tivemos com essas duas figuras que tá aqui com a gente, com a Laura da Vicels e eu com o Marcelo da Vita Moda Masculina. Você não centralizar suas vendas em um único canal, você estar sempre à frente, sempre à frente com várias frentes de venda. Ele comentou sobre você ter a mesma dinâmica, ou seja, a mesma comunicação do site com a loja física, né? A Laura comentou da importância de você ter a sua marca aí no digital, impulsionando, tendo um planejamento estratégico aí da sua marca, de como estar no digital. Então, tudo isso aí você está conferindo nesse bate-papo, nessa aula que nós estamos tendo aqui nesse segundo episódio da terceira temporada do Pode Deve Empreender, edição aqui Empreenda Limeira, que acontece aqui em Limeira em 2026, em maio de 2026, nos dias 12 e 13. Lembrando também que o projeto Empreenda Limeira, a gente faz reuniões, a gente reúne os patrocinadores todo mês para a gente falar de negócios, sempre trazendo um nome, de grandes nomes, para falarem numa espécie de mentoria. Já esteve conosco aí Márcio Jacobelli, Ramon Giraldi, Fábio Liana e vamos ter aí Sabrina Nunes, que está chegando aí. E nós já temos o convidado também de maio, né? Março, abril? Abriu. Abril. Tiago Candonga vem aí para falar sobre valores. Então, olha só a quantidade de opções de entrega que o Empreenda Limeira está deixando aqui para os nossos patrocinadores e parceiros. E quer fazer parte desse projeto, do maior projeto de empreendedorismo aqui da nossa região? Entre em contato conosco e saiba como colocar a sua empresa no maior movimento de empreendedorismo aqui da nossa região, com muita visibilidade, conteúdo e relacionamento. E nós vamos continuando aqui agora, batendo um papo, né, com a Laura da Vicels e com o Marcelo da Vita Moda Masculina. Aí eu quero saber agora, qual foi a sua maior dor, Laura, que você enfrentou? Quanto tempo você tem de empreendedorismo? Se for levar desde o princípio, uns 6 anos. Uns 6 anos, né? Tá jovem ainda, tá novo no mundo empresarial. Vai ver muita coisa, vai passar por muita coisa, mas já tem uma história. Qual foi a sua maior dor? Aproveitando que você falou, eu acho que a maior dor da nossa empresa, tanto minha tanto do Vinícius, é a nossa idade mesmo. Nós somos muito jovens e por mais que o marketing tenha essa característica jovem, ainda a gente precisa ter um pouco mais de esforço para construir ali a autoridade em relação a isso, né? Porque como eu posso falar? A gente é jovem e a gente precisa que uma pessoa muito mais velha confie na gente. Então, por mais que tenha essa tendência, que tenha, isso do marketing ser mais jovial, ser algo novo no mercado, ainda é uma dificuldade, sabe? Então, hoje a gente tenta investir no nosso posicionamento, tanto pessoal quanto em mostrar para as pessoas que hoje a gente tem clientes grandes na empresa, como a Fiat Impéria.
Então, são pessoas que confiam na nossa empresa, que confiam na gente. Hoje a gente tem, quando começou, era eu e o Vinícius, hoje somos em 8 pessoas na equipe. E como tudo acontece ali no nosso online, as pessoas não conseguem acompanhar isso, não conseguem ter dimensão ali, né? Então a gente sempre busca melhorar isso, melhorar nosso posicionamento para que a gente possa alcançar aí novos horizontes. Eu vejo que daí é papel seus isso daí, de colocar isso como não como um troféu, mas como uma visibilidade. Ó, tá vendo aquele grande lá? É eu que tô lá, Sim, né? Acho que vocês estão com uma de café recente aí que tá aí estourando sim, lá. Eu acho que isso tinha que ser falado, porque eu sei, porque eu vejo, né, nos sim, bastidores, sim. né? Mas eles estão numa marca maravilhosa, num baita posicionamento, tão aí em crescente na cidade. É o momento de vocês falarem, eu tô com eles lá. É, e aproveitando, o Acafé, ele é nosso cliente faz quase 2 anos já. A gente Uhum. começou com É deles ele mesmo que eu tô falando, tá vendo? Nem citei nome, mas é. a gente começou com eles, era tudo muito pequeno, né, a Amanda tinha acabado de abrir, era na conveniência de um posto e sempre foi o sonho dela. Então isso acho que é a parte que me deixa mais feliz no meu trabalho, inclusive, é ver o crescimento dos clientes, sabe. Começar com eles, tudo era pequeno, mas já tinha um sonho ali. Quando a gente consegue ajudar as pessoas, a desenvolver o sonho delas, é muito bom. E tenho um carinho enorme por eles e para mim é o maior orgulho ver o café lotado, cheio de gente, um monte de reposto todo dia, é muito bom. É legal, é isso Legal. mesmo. Então, na verdade, você tem que pegar o gancho aí, né, dessas empresas aí e falar, cara, somos nós que estamos fazendo Com esse barulho certeza. todo aí, isso é É. legal, né? E você, mas você também, né, uma pessoa jovem, não é de Limeira, né, vem lá da Americana, acredita na nossa cidade, acreditou no projeto Empreenda Limeira, né, de estar fazendo parte desse movimento. E eu vejo também que a Vita pode ter uma jornada já de 17 anos, mas você tá no mundo empreendedor recente, né, 6 anos também. pela sua idade, pelo que você tem falado. E fala pra gente aqui, qual foi o maior medo que você enfrentou aí nesse período que você está aí como empreendedor? Cara, então, eu entrei na vida com 17 anos. No começo, eu entrei apenas com uma visão, vamos falar assim, de que eu estava entrando na empresa da família do meu pai, né, estava entrando na empresa do meu pai. E, enfim, fazia o que tinha que fazer, não tinha uma noção estratégica muito bem do que eu queria. Só que com o tempo a gente vai ganhando maturidade, foi passando os anos e eu fui, apesar de ganhar, vamos falar assim, ganhar gosto pelo que eu estava fazendo, fui me interessando muito mais pelas áreas de desenvolvimento do negócio. E aí a gente dá de cara com algumas realidades que a gente não entendia muito bem antes, né? Controlar um fluxo de caixa, pô, não fazia ideia de como fazer isso na época. E a gente vai ganhando, enfim, vai ganhando maturidade para trocar com esses assuntos. E aí, por exemplo, fluxo de caixa. Para a gente, pós-pandemia, foi algo bem desafiador. Então, a gente tinha uma operação rodando Camisaria Vita há um tempo atrás. Já não era uma operação que estava tão rentável, vamos falar assim, e vem pandemia. Aí vem um choque pra gente. Porque a gente não tinha e-commerce na época, então a gente não vendia no digital e a gente fica 3, 4, 5 meses com uma loja parada. E que marca, que empresa que não Que está aguenta. sofrendo até hoje os resquícios que a pandemia trouxe pra gente, né? Foi algo bem difícil. E para mim, esse foi o meu maior medo. Controlar o fluxo de caixa, fazer o controle. Porque eu acredito que empreender, Éder, é fazer o controle de uma dívida. Entendeu? Então a gente cresce o quanto cresce a nossa dívida, a gente vai controlando ela, vai investindo, vai sabendo alocar melhor os recursos. Uhum. A gente fala que é medo, mas é empecilho. Vamos falar assim, a gente passa por isso. Medo, medo mesmo, a gente é até novo. Então, tipo assim, meu pai às vezes fica impressionado porque, tipo assim, faz isso, faz aquilo, testa, entendeu? Aham. O importante não é errar. O importante é a velocidade que você conserta Consertar e o também. aprendizado que você leva daquilo. Então, tenho desafios de caixa? Tenho medo de passar por isso novamente, que nem a gente passou antes? Tenho. Mas o importante é testar, otimiza se não deu certo. Se deu certo, aprimora e continua fazendo. E supera todos os impasses que vai ter nessa jornada aí. Até porque que o medo, ele sempre vai fazer parte, Sem fazer né? Ele parte. sempre vai existir. É bom ser Todo novo. dia a gente acorda com medo
e faz o quê? O medo faz com que a gente consiga refletir e planejar as nossas ações, né? Então, se a gente não tivesse medo, por exemplo, eu pularia do bungee jump sem corda, atravessaria a rua sem olhar para os lados, enfim, o medo ele faz parte do empreendedorismo, que faz que a gente reflita se o nosso caminho, nossas decisões estão indo por um norte certo ou para um norte errado. Eu acredito que assim, o medo ele existe, mas ele não pode fazer com que ele trave você a não tomar riscos. Por Isso. exemplo, é claro que você precisa ser consciente no que você está fazendo, mas eu acredito que quanto maior o risco, dependendo do que você vai fazer, as chances de retorno daquilo que você está fazendo são maiores. Então, o próprio movimento do Camisaria Vita para Vita é um risco. A gente aceitou passar. Tinha medo de fazer isso também, mas eu aceitei passar. Tô colhendo os frutos hoje em dia. Pra Então, gente foi a- muito melhor ter feito isso. até porque nós temos, como empresários, né, temos que tomar decisões todos os dias e o medo vai fazer parte todos os dias, né? E quando se trata até de um novo projeto, um novo risco, né, que são riscos calculáveis, mas tem lá uma linha que a gente não sabe o que vai acontecer, né, que é a famosa linha da fé, né? É tomar a Deus que aconteça isso. Então, isso vai fazer parte do empreendedorismo também, né, que é a linha da fé. Nossa Senhora, tomara a Deus que chova amanhã para vender guarda-chuva. Tem que ter fé, tem que fazer parte também da linha da fé ali do empreendedorismo. Ela faz parte e muito. E é legal que você comentou que o projeto de empreender, ele não é só ali abrir uma empresa, pronto, acabou, né? Eu tenho escritório de contabilidade e posso falar com propriedade. Quando chega lá uma pessoa, fala lá, olha, eu vou sair da minha empresa, eu vou abrir meu negócio, porque eu sou o melhor para fazer isso. E aí eu pergunto, tá, legal, mas o seu cliente sabe que você é o melhor? Se o seu cliente não sabe que você é o melhor, ninguém vai comprar de você, né? E aí entra uma engrenagem da coisa. O empreendedorismo ele vai ter que saber depois lidar com pessoas, ele vai ter que saber de fluxo de caixa, ele vai entender de marketing, se ele nem é marketing, ele vai ter que entender de marketing, ele vai ter que entender de pessoas, que é a coisa mais difícil que tem, vai ter que saber de contratar, vai ter que saber de emitir, vai ter que saber em quais lugares que ele vai ter que estar fazendo, vai ter que sentar aqui e falar do seu negócio no podcast, ele vai ter que colocar a sua marca. Cara, é uma roda, né? Uma engrenagem que tudo vai ter que fazer a sua empresa rodar. E é legal, quanto mais novo, mais vai testando, mais vai dar errado, que nem tudo vai dar certo, Errado. né? E o segredo é, errei, qual que é o tempo que eu tô consertando? Exatamente. Encurtando esse tempo, porque você vai errar de novo. E aí quando você acerta grandão. E aí tem uma empresa familiar que meu pai me deu total liberdade pra fazer isso, pai, precisamos fazer isso. Faz. Então eu tive todo esse apoio também, Uhum. incentivo dele nessa parte, de poder testar e errar, porque às vezes a gente depara, né, com empresa familiar, algumas estruturas que são muito centralizadas, muito difícil de você mexer alguma coisa. Às vezes até grande companhia, né? Uhum. Você vai numa grande companhia para uma decisão, ela tem que vir lá Tem de que ir lá de cima, descer cima, lá demora, embaixo, engessado, demora pra caramba. A gente toma uma decisão, implementa 2, 3 semanas, tá rodando tá lá nas rodando. lojas, no site. Ô, Laura, você também vem, quer sim, quer não, também traz de uma empresa familiar, né? Que você tem um relacionamento com o Vinícius e hoje vocês têm uma empresa. Então, além de relacionamento, vocês são sócios, né? Empresários do negócio aí. E vocês também são jovens, como vocês já citaram. E aí também teve várias dores também. E como que também fica essa dinâmica de tomar de decisão, de correr risco, quem arrisca mais, como que é? Conta pra nós aí esse movimento aí, pegando esse gancho da dor, porque todos nós temos dor todos os dias, Sim. enfrentamos. E vamos lá, conta um pouco pra nós dessa dinâmica aí. É, como você falou, o medo sempre vai existir, né? E eu confesso que nessa parte eu sofro um pouco mais, a Vinícius. É mais de meter a cara ali, e vamos fazer, não estamos nem aí. E é isso, sabe? E eu acho que isso é importante também numa sociedade, né? Que as duas pessoas ali se completem. Então, quando uma tá com medo, a outra encoraja a outra, e assim por diante, pra gente conseguir seguir. Eu acho que o nosso maior medo, na verdade, foi quando a gente começou a construir a empresa de fato, né. Tinha 16 para 17 anos, então eu era muito nova, o Vinícius também. Nossa. E aí a gente deu o nosso máximo ali, então eu saí do lugar que eu estava, então, tipo assim, ou a gente fazia dar certo ou a gente fazia dar certo. E graças a Deus tá dando certo e deu certo, mas graças também ao nosso esforço, à nossa dedicação, a gente deixou de investir em nós para investir na empresa. Hoje os equipamentos, as coisas são muito caras, então a gente, deixa ali o nosso pessoal um pouco de lado para poder ter um CNPJ forte, e eu acho que isso que a gente fica mais com receio. Foi o começo de fato, claro que até hoje tem medo quando a gente vai
investir em algo novo, fazer algo novo, mas a gente precisa ir, né, porque a gente não pode se estagnar. E igual você falou, tomara a Deus que dê certo e vamos embora. É isso. Eu posso falar com propriedade, né, eu tenho 10, 12 anos em empresa, né, de CNPJ, aprendi a ser empresário há uns 7, 8 anos, até então eu tinha muita mentalidade ainda de CLT, mas eu comecei muito tarde, eu comecei a entender do mundo do empreendedorismo, eu tinha 30 anos, agora eu tô falando com pessoas que tá com 17 anos já começando no empreendedorismo, isso me deixa numa alegria tremenda, porque É a legal. chance de vocês, né, derem errado e já derem certo o quanto antes é muito maior. Né, hoje eu estou com 40, 41 anos e há 10 empreendendo, né, e eu vejo, então eu comecei com 28, 29, nessa faixa. E conversando com 2 jovens que com 17, 18 anos, já à frente, já com a veia empreendedora, e isso é muito legal, isso é muito bom, de verdade. E qual foi, ô Laura, a mudança, essa virada de chave que você teve? Falou: "Não, agora eu tenho meu negócio, eu sou o meu negócio, eu vou fazer acontecer"? Eu acho que a virada de chave foi quando a gente percebeu que a gente podia transformar o negócio das outras pessoas, sabe. Então, foi quando a gente realmente viu o resultado que a gente era capaz de dar, o que a gente podia fazer ali num negócio, porque por muitas vezes a gente já pegou, negócios que não tinham nada, eram totalmente offline. Então o Instagram ele não tinha nada, não faziam nenhuma venda online, então era totalmente, parado, assim, não tinha resultado algum, vivia da loja física, né, e é aquilo que eu falei, quanto mais canais dando resultado a gente tem, melhor pra gente vender mais. E quando a gente percebeu que de fato a gente podia, transformar o negócio e a vida de alguém também, né, porque uma alegria muito grande quando a gente vê o negócio da gente crescendo, e assim como eu vejo nos nossos clientes também. Então a gente busca sempre ajudar de forma completa e não ser só uma prestação de serviço ali para o marketing, pra de fato ajudar, e eu acho que a virada de chave total é essa, quando a gente percebeu que a gente podia transformar o negócio e a vida daquelas pessoas. Isso é transformador. Isso é muito É mais do que legal. ter um negócio. Você transformar Sim, vidas, né? É uma coisa que te impulsiona a é. você ser mais, né? Como eu falei, eu tenho um escritório de contabilidade e surgiu pelo escritório o projeto do Empreenda Limeira para fomentar o empreendedorismo. Inclusive, até anúncio em primeira mão, ontem o Empreenda Limeira oficialmente faz parte do calendário municipal de Limeira. Ai, que Então, bacana. Limeira tem como regra, né, como lei que tem que ser no calendário em Limeira aí, no projeto Empreenda Limeira, já faz parte do calendário municipal. Isso é uma conquista, né, não só minha pessoal, mas como também de todos os parceiros que acreditam no projeto, assim como o Aveseus, assim como o Vita, né, eu fui ontem chamado lá na Câmara Municipal e foi votado esse projeto-lei 236 de 2025 pelo projeto do Estevão, colocou lá em pauta e foi aprovado que o projeto Empreenda Limeira hoje faz parte do calendário municipal de Limeira, e isso me traz muito orgulho, né? E no evento aí de estar na sua terceira edição, né, indo para a quarta edição, um evento aí que tomou uma proporção gigante na nossa cidade e tem um impacto muito grande na nossa cidade. Então, por isso que o Empreenda Limeira nasceu mesmo para transformar empresários. Então, fomentar o empreendedorismo. Essa é a questão. Quando você vê de transformar pessoas, é muito legal isso, viu, Sim, Laura? acaba Legal. virando um propósito além de um trabalho, né. Então além de eu já gostar do que eu faço, ainda é um prazer maior, né. Assim como imagino você como contador, com certeza você tem algum cliente que chegou ali como MEI, e Uhum. hoje já tá no topo, então é muito gostoso ver o crescimento assim. Ainda Hum. mais quando você tá ali pra auxiliar, pra ajudar, é muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. Você acompanha a evolução, é muito legal. Isso é prazeroso mesmo, viu, Laura? Assim como você Sim, comentou, às vezes o pessoal não tinha ali no online, não tinha Instagram, e você construiu junto, você vê depois como que está hoje, né, a empresa, isso também é gratificante. Então, isso se torna muito algo até pessoal, né, quando a gente lidar com isso e ver resultados nas outras pessoas, né? Então, todos os projetos do Empreenda Limeira, a gente sempre teve o andar social, ou seja, de forma gratuita, a gente levava os palestrantes lá, para quem não tinha dinheiro, né, ou acesso à palestra principal, lá tinha conteúdo para eles saírem dali e se transformarem. Então, a gente tem cases de pessoas que formaram novas sociedades lá, que abriram seus negócios lá, que o Empreenda foi a primeira empresa que eles atuaram diretamente. Enfim, isso é bem legal. Fala para nós também, Marcelo, qual que foi aí sua mudança, sua virada de chave? Como você falou, cara, é meu negócio, aqui eu vou impulsionar, aqui eu vou deixar minhas energias,
aqui eu vou fazer dar certo, até dar certo. E qual foi esse momento, essa virada de chave? Falando, agora aqui é comigo. Então, Éder, a gente já até puxando esse gancho, né? Tem gente que empreende por oportunidade, tem gente que começa a empreender por necessidade, tem gente que empreende por amor. O meu caso, minha relação com a empresa, com a Vita, é de amor. Com o tempo que eu passei lá dentro, que eu fui me apaixonando pelo universo da moda, que eu fui me apaixonando pelo negócio familiar, né? Porque chegar dentro da empresa, ver o meu pai, ver o meu irmão todo dia lá, a gente começa a tratar um negócio com muito mais amor, com muito mais carinho. E aí a gente entra nessa frase que a Laura falou sobre propósito, né? E eu acredito muito no propósito. Então, lá na Vita, a gente fala muito sobre libertar a elegância e levar a alegria, né? E pra gente, vocês têm o exemplo de seus de transformar as pessoas através do serviço que vocês prestam. Eu ofereço produto, mas eu posso levar muito mais do que um produto para a pessoa. Às vezes a pessoa vai usar a camisa que ela tá indo lá comprar da Vita para ir no casamento dela. Às vezes ela vai comprar o, sei lá, a Polo lá na Vita para ir na entrevista de emprego dela, entendeu? Então, assim, eu consigo transformar a vida das pessoas de outras formas também. Então, para mim, a virada de chave exatamente foi nesse ponto onde eu me descobri internamente que eu poderia empreender por amor, que não era só vamos falar, uma obrigação minha de estar lá porque era uma empresa do meu pai, então eu tinha que fazer aquilo e era um negócio de eu amo isso aqui, eu posso transformar isso aqui. A gente pode chegar em lugares inalcançáveis com isso daqui se a gente for fiel ao nosso propósito e se a gente trabalhar com esse amor que eu falei aí. E a Vita teve em Cancún essa semana aí, né? Você Eu viu? vi, Caraca, a gente foi bateu dar uma uma foto passeada. tudo, Renato. Lá, meti uma Vita lá, falei, tá aqui, menino, A ó. Vita, ela tá em todos os lugares, Você né? viu? Ela pode estar em todos os lugares, eu falo. É uma marca da cidade, mas ela é uma marca pro homem em movimento, gente. É isso aí. A Vita também investe o Éder Júnior aqui, né? Ele é parceiro do Empreenda Limeira. É o mais novo parceiro do Empreenda Limeira. Entrou semana passada, né? Com a Faz gente. umas 2, 3. Umas 2, 3 semanas. É o mais recente parceiro do Empreenda Limeira, Já né? tava namorando ali de longe. Tava ali acompanhando, né? Desde o ano passado tava lá. Então, Éder, eu quero fazer parte. Então, como que funciona? E hoje faz parte aí do Empreenda Limeira. Assim também como a Viceus também, ela participou. A Viceus foi a primeira, né? Quando a gente anunciou a primeira vez, ó, vamos lançar a temporada 2026, o Vim entrou em contato comigo, falou, cara, eu quero fazer parte do projeto do Empreenda Limeira, né? A gente fez aí os nossos acordos aí em ser a empresa oficial do projeto do Empreenda Limeira. Então, a Laura também, que é sócia do Vinícius, está aqui hoje falando aí da empresa, né, da Viceus Marketing. E aonde nós podemos encontrar a Viceus, Laura? A Vcels hoje ela tem um escritório que é mais para a gente se adaptar, para a gente trabalhar, fazer nossos materiais, mas nosso principal canal ali é no Instagram, @vicelsmarketing no Instagram, para encontrar a gente, encontrar nosso site, portfólio, telefone. E tá tudo lá no mercadinho, tem ali os cases, tem ali as postagens. É. Acompanhe eles lá, que olha, tem grandes ideias lá também, viu? Para vocês, poxa, isso aqui é legal, hein? Vou entrar em contato para saber como que a gente faz isso aí na minha empresa, nos meus negócios. Marcelo, aonde nós podemos encontrar a Vita Moda Masculina? A gente encontra a Vita hoje aqui no Shopping Pátio Limeira, próximo aqui do centro da cidade, no centro da cidade, no caso. A gente encontra também no Shopping Hortolândia e também no site www.vitabr.com.br, além de todas as nossas redes sociais, que você encontra lá, VitaBR também. O E Instagram é @VitaBR? @VitaBR, _ no final. Uhum. A gente E está presente em todos esses lugares e no corpo de alguns homens passando na rua por aí. vamos lá. E é legal que você citou o shopping, né? Hoje o Shopping Pátio é parceiro também do Empreenda Limeira lá. A Cibele também esteve conosco desde a primeira edição, né? O Pátio está sempre nos apoiando É. nesse projeto. E estamos lá. A Vita tá lá no pátio, né? Há 17 anos, cara. Há 17 anos, cara. Eu pequenininho, eu ia lá naquele shopping, eu entrava nas lojas, saia correndo, ia pra lá, pra cá, e hoje eu tô lá comandando a Vita por lá. 17 anos lá no Shopping Pátio, no coração da cidade. A Cibele Coração gosta da que cidade, fala isso, no né? No coração da coração da cidade. O Padre tá lá com a gente, ele parceiro do projeto do Empreenda Limeira. Fala pra nós aqui, Marcelo, o porquê da Vita Moda Masculina participar do projeto Empreenda Limeira. Ah, cara, é um reflexo do que a gente acredita que o homem Vita, os momentos onde ele tá, a gente fala, né? Então,
faz muito sentido para pessoa física e também para pessoa jurídica da Vita olhar para os empreendedores e admirar eles, entendeu? Então, quando a gente vê uma iniciativa dessa numa cidade, por exemplo, onde foi a matriz da Vita, Limeira, onde a gente está há muito tempo, onde a gente passou muito tempo aqui, e vê um projeto dessa magnitude e o que ele representa para a cidade, o que ele faz, para a gente começou a ser meio que indiscutível tá nele ou não. Então, assim, iniciativa, como eu disse antes, as pessoas elas podem empreender por necessidade, por amor, podem empreender por oportunidade também. Então, assim, eu acredito que o empreendedorismo ele transforma vidas. Ele transformou a minha, já transformou de amigo meu. Acredito que vocês transformaram a vida de outros empreendedores através do negócio de vocês. Então, junto de um negócio que transforma a vida das pessoas através do empreendedorismo, a gente não tinha outra opção a não ser Tá junto com a gente aí. exatamente. Então, daí, olha só o recado aí do Marcelo, da Vita Moda Masculina, do porquê que ele está conosco aqui no projeto do Empreenda Limeira. Então, faça como o Marcelo, entre em contato conosco. Você que é empresário, quer fazer parte do maior movimento do empreendedorismo aqui da nossa região, reunindo aí muito conteúdo, relacionamento e visibilidade, aqui é o lugar. Empreenda Limeira, o maior movimento de empreendedorismo aqui da nossa região, já está com data marcada para acontecer no dia 12 e 13 de maio, nessa edição aí, 2 dias, para a gente entregar muita coisa boa. E aguarde que logo, logo nós já vamos anunciar quem é o nosso palestrante do Empreenda Limeira. Temos também os encontros que todo mês a gente vem trabalhando com os nossos patrocinadores. Já tivemos aí conosco Ramon Giraldi, Márcio Jacobelli, Fábio Uliana e dia 25 agora, amanhã, nós temos Sabrina Nunes para entregar também a sua mentoria. Em abril, também nós já temos o convidado Tiago Candonga, vai estar com a gente também para falar muito sobre propósito e valores. Então, olha só, você que quer fazer parte desse movimento, é imperdível. Faça já você aí, a sua empresa em evidência, entre em contato aí conosco. Ô Laura, e fala para nós aqui também o porquê da Viseus fazer parte do projeto do Empreenda Limeira. Como eu falei antes, né, a VCELS, ela busca entender o negócio, ela busca ajudar as pessoas com propósito. E quando a gente já era, né, já consumia o Empreenda Limeira, já visitava, já foi nos outros eventos, a gente viu que dava pra gente alcançar mais lugares com ele, que a gente poderia te ajudar, que a gente poderia fazer com que crescesse mais, que melhorasse mais, ainda mais, né, do que já era a proporção do evento, e eu tenho certeza que esse ano também vai ser brilhante, agora com 2 dias. E então a gente quis estar junto, porque a gente via um potencial enorme, e com o marketing a gente alcança novos lugares, então um novo posicionamento para o Empreenda Limeira, eu acho que foi o mais importante, assim, ali na nossa jornada juntos. E claro, a gente deseja que cresça cada vez mais, e que se você quer estar no ambiente certo, com as pessoas certas, como eu falei, a gente busca sempre se posicionar, então é um lugar para você se posicionar, para as pessoas lembrarem de você. Então esteja aí com a gente no projeto do Empreenda Limeira, que além, né, do que a gente fala de visibilidade, de coisas novas, a gente está tendo as mentorias, então existe muito conteúdo, além das conexões, além das visibilidades. A gente tem aprendido muito nessas mentorias com pessoas super capacitadas, empreendedores natos. Então tem sido muito boa a experiência. O legal, depois a gente conversando com o Vi sempre esteve conosco na segunda e terceira edição, até de forma indireta, né? Sim, Ele que fazia as artes nossas, a gente sem saber. Depois ele comentou, né? Ele falou, sim. viu, eu já fazia parte ali, né? Uhum. Era ele que fazia as artes lá do passado, né? Sim, sim. Eu também, né? Você Então, também fazia? eu Também? tava. A gente tava por trás, né? Ah, E aí a gente sempre viu a oportunidade, como eu falei. É um evento maravilhoso, assim, que com certeza tem É. muitos caminhos aí pra e trilhar. É, hoje, olha só, o Vi, então, com a Laura, começou lá, fazendo as artes do projeto do Empreenda Limeira, e hoje eles são o veículo aí oficial, né, de marketing do projeto do o Empreenda que que o Limeira empresário tem que 2026. fazer? Ele tem que dar uma passada lá na Vita, pegar a roupa para ele ir no evento do Empreenda Limeira, participar junto com o patrocinador, ver a oportunidade de melhorar a comunicação da empresa dele com a Viseus, e aí é sucesso, é Pronto, só aprender, sucesso entendeu? total. Tá o combo. Mas olha só que legal como se torna a visibilidade. Eu não sei se
a Laura, o Vinícius tinha acesso, ou conhecia, por exemplo, o Ramon ou o próprio Roberley, né? Sim. Referência aqui da nossa cidade no movimento de eventos, né? De eventos corporativos. O Roberley foi um dos primeiros, cara. Falou, cara, quem que tá fazendo o trabalho de marketing, as postagens, os vídeos, Bem estão bacana. ficando bem legais, bem jovem. Ele citou essa palavra, né? O cara tá muito jovem, tá muito legal. Aí eu falei, apresentei vocês a ele, pro Sim. Roberley. Né? O Márcio Jacobelli já passou por grandes corporações, né? Foi CEO da Natura, CEO da Brastemp. De ele também ter notado, cara, as publicações que vocês estão fazendo aí estão bem jovem, tá bem legal, tá bem dinâmico. Quem são esse pessoal? E todos eles estavam presentes, né? Aí ele falou, tá aqui, ó, tá junto Sim. aqui, né? Tá tudo É Então, muito conectado. gratificante o reconhecimento do nosso trabalho, né? Assim como o Marcelo falou que lá no evento ele viu várias pessoas com as peças da Vita, né? É muito legal também as pessoas reconhecerem, perguntarem, né? E isso mostra também o como faz diferença, o como as pessoas percebem o nosso posicionamento no percebe. digital, né? Até porque, na hora que nós estávamos, acho que foi com o Ramon Giraldi, né? Dele ele chegou para, vem cá, que câmera que é essa daí que vocês estão usando aí? Porque essa câmera aqui é um pouco diferente daquele Sim, da tradicional. Então o pessoal percebe isso, né? Até em questão de sim. posicionamento, você tá num ambiente que tem aí grandes empresários que, meu, eles já conhecem, já tem uma bagagem e pode falar com propriedade, pô, essa câmera é diferente das outras que o É. Sim. pessoal E já na teve aí. verdade ele estava procurando para gravar para ele, né? Isso. Pessoal dele, e ele estava vendo uma câmera que já era bem mais abaixo da nossa, e a gente falou pra ele que hoje a câmera que a gente usa é a melhor ali. Depois dela, a Sony só trabalha com câmeras de cinema, então hoje a gente usa aí o melhor equipamento do mercado para gravar os vídeos. Então isso é muito importante, e as pessoas, quem contrata a gente não sabe o Uhum. modelo da câmera que a gente tá usando, o valor que ela custa, e isso também não significa nada pra pessoa, ela quer ver o resultado, né? Sim. Então, isso é que a gente tenta construir sempre também. Então, quando a gente tá num ambiente desse, que uma pessoa forte, né, alguém que já cresceu muito ali, que tem acesso a esse tipo de equipamento, perguntar pra gente entender. É muito bom também. Mas isso É. se torna indiretamente, Laura. Que eu vou dar um exemplo aqui que nós tivemos com o Ramon aqui no estúdio, né? No estúdio Prime. E ele também falou, pô, a caixa de som que vocês usaram era melhor, o JBL, o ar-condicionado tava Sim. estourando, as cadeiras, a TV. Então, de forma indireta, isso acaba influenciando. Falou, cara, eu tenho que estar com eles, né? Eu É que às tenho. vezes a gente acha que as pessoas não percebem os mínimos Total! detalhes, É, né? Né? lógico. Então, Então eles. eu acredito que eles também não imaginaram que o Ramon ia ver a marca da Hum, JBL na caixa de som. Mas eles fizeram porque eles queriam algo de qualidade, assim sim. como a gente quer nossos vídeos com qualidade também. E por mais que a gente ache que as pessoas não percebam, né? Não percebe. Indiretamente sempre tem O cliente uma percebe. olhadinha. Você acredita que boa imagem abre portas, Marcelo? Opa, com certeza. Eu acho que assim, é a, é a primeira impressão, frase meio genérica, mas a primeira impressão é que fica e fica. Você vê uma pessoa boa, bem apresentada, e a gente não tá falando só de pessoa, tá? A gente tá falando de tudo, o Uhum. que tá em volta. O jeito que essa pessoa se porta, o jeito que essa pessoa se fala, o ambiente que essa pessoa tá inserida, como ela foi apresentada pra você, isso abre porta com certeza, Éder. Eu acredito muito que a imagem abre portas e o conteúdo prevalece em elas abertas, Com né? certeza, Porque com também a certeza. imagem abre porta, mas tem que ter o conteúdo para manter ela aberta, senão também não adianta também só a imagem, mas a imagem ela é impactante de início, de começo, né? Também vejo muito disso para tudo, para relacionamento, para negócio, Eu, para. eu gosto de tratar a vida como tudo sendo intencional, Éder. Uhum. Então, assim, às vezes eu tô à frente da comunicação. Eu sou uma pessoa que tem 23 anos e quantos anos tem? Mas vou Tem entregar, 40. hein? Vou entregar. Não, tem 40, não tem problema Tenho com a minha 40. E idade. a gente tá usando a mesma roupa, entendeu? A gente tá usando a roupa da mesma marca. Às vezes, isso pode criar um empecilho para a pessoa. Então, eu tenho que saber como que eu preciso me portar, como que eu preciso me comunicar, para que pessoas como você também enxerguem a Vita como uma marca acessível para elas. Na forma de, pô, é um menino de 23 anos? É, mas eu usaria as roupas que esse menino está usando pelos motivos que estão associados a ele. Então, eu acredito que tudo que está em volta do que uma marca quer construir, importa. A marca, a pessoa, tudo. Então, pois é, você que está acompanhando para nós, conosco aí, esse podcast, essa aula que nós tivemos com esses dois jovens, eu posso falar isso, né, com propriedade, que esses dois jovens que estão aí no ramo do empreendedorismo aí recente, vão ver muita coisa e com certeza vão decolar, porque eles já estão antecipados de muitos.
de mim, por exemplo, né, que começou lá com 30 e poucos anos, eles aí já estão no ramo do empreendedorismo. Então, com certeza eles têm tudo a decolar, até porque eles já estão fazendo algo que aí poucos fazem, de fazer parte de grandes relacionamentos, de grandes projetos, de grandes conquistas. E é por isso que eles estão no projeto do Empreenda Limeira, mostrando as suas caras, porque tudo é um elo. Nós falamos isso, tudo é uma engrenagem. Isso vai se tornar, não é só vender, mas é posicionar, você ter a sua pra fazer parte do medo e vencer medo, fazer parte de relacionamento, network, conhecimento, que é o que o Empreenda está entregando, e isso tudo faz parte do mundo do empreendedorismo. Então seja bem-vindo ao mundo do empreendedorismo, aos Olha, dois aqui também, que estão aí no início de jornada, que vão ver muita, muita coisa boa, porque no final vale muito a pena. E esse é o recado que a gente quer passar aí para vocês também, empresário, que quer fazer parte do maior movimento de empreendedorismo daqui da nossa região, aqui de Limeira. Nós vamos estar aí dia 12 e 13 de maio, né, com o projeto do Empreenda Limeira 2026. 2 dias de muito conteúdo. Quero que vocês aí falem para nós, né, uma mensagem final para quem acompanhou nessa aula. primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, e a oportunidade de estar junto com você, o Empreenda do projeto do Empreenda Limeira. Para a Vita é muito importante, apesar dos 17 anos que a gente esteve aqui presente, a gente não entrava muito em eventos, essas coisas aqui da cidade, até pelo fato da gente não ser daqui, às vezes a gente não conhece muito, mas com o tempo a gente viu a importância de estar presente, de conhecer melhor a cidade onde a gente está. Então, estar junto com você para a gente é muito gratificante. Fomentar o empreendedorismo para a gente é muito gratificante. E, enfim, passar essa mensagem bonita que a gente tem para passar, né? Seja de empreender, de que isso muda a vida das pessoas, de que pode abrir portas, enfim, outras coisas também. E trazer a nossa mensagem também para as pessoas, né? Que a gente está presente na cidade, que a gente é uma marca que desenvolve nossas peças lá em Americana, o maior polo têxtil do Brasil, que a gente está presente aí no, enfim, criadores de elegância urbana, a gente fala, né, de levar a marca para os centros urbanos do Brasil. E aqui em Limeira, uma cidade maravilhosa dessa, não podia ficar de fora também. Legal. E agora eu quero pegar um gancho também, eu vou perguntar para Laura depois disso daí. Como jovens, né, você como jovem, ô Marcelo, mas dá um recado para quem é jovem e Uhum. está naquele ou quer pensar em empreendedor, o que que você falaria para ele agora? Cara, tem que meter a cara. Tem que meter a cara. Acho que assim, as pessoas vão julgar muito o que você vai fazer no começo. As pessoas vão falar que vai dar errado, as pessoas não vão botar fé, as pessoas vão achar que o que você está fazendo é apenas um sonho seu, mas aquilo que é o sonho seu, você tem que tornar realidade. Você tem que criar planos para que aquilo aconteça. Então, tira do papel, mete a cara, precisa fazer vídeo, faz vídeo, precisa sair falando com gente que você não conhece, vai lá e faz. O importante é você fazer acontecer. Acho que a gente passar a vida inteira amargurado, que a gente teve um sonho e não conseguiu realizar, e aquilo ficou apenas um sonho, ia ser muito triste nesse pouco tempo que a gente fica aqui na Terra, né? Faça acontecer até dar Faz certo. acontecer, com certeza. A gente Ô tá aqui pra Laura, isso. fala para nós aqui considerações finais. Eu também agradeço ao Éder pelo convite, pela oportunidade, né, de receber a agência para um perfil tão grande como o Empreenda. E claro que se vocês desejam conquistar novos ambientes, conhecer novas pessoas, ter mais conteúdo, né, como o Éder falou, o posicionamento ali, ele abre a porta, mas você precisa deixar ela aberta, então é importante a gente saber falar, saber se comunicar, e tem só sido muito bom pra gente, tem só crescido. E ver vários empreendedores juntos buscando pelo mesmo propósito do sucesso é muito bom e a gente se identifica, a gente vê que todo mundo tem os mesmos problemas e que todos se resolvem. Então é muito bom estar compartilhando aí com essas pessoas e com o evento, com certeza vai ser incrível. E passa para nós também uma mensagem, né? Vocês como jovens, pro jovem de hoje, da que tá querendo começar ou já tá iniciando, qual que é a mensagem que você poderia passar para eles, ô Laura? Olha, eu sou uma pessoa muito sonhadora, muito mesmo, e eu já realizei muitos sonhos, então eu até tenho tatuado que se Deus, né, fez com que você planejasse aquilo na sua mente, que você pensasse aquilo, é porque Ele vai te dar capacidade para realizar. E você precisa de fé, de coragem, de meter a cara mesmo, como o Marcelo falou, é pegar aí, porque daqui a pouco fica tarde, daqui a pouco o tempo passa,
e a gente vê que já foi, entendeu? Às vezes a gente vê que as oportunidades a gente deixa passar e depois elas não voltam mais. Então tem que aproveitar enquanto a gente é novo, errar enquanto a gente é novo e, claro, conquistar aí os nossos sonhos, que não tem nada mais que traga mais felicidade pra gente do que nossas conquistas, do que ver tudo que a gente conquistou com a empresa, nossas conquistas pessoais, o que a gente conseguiu conquistar tão cedo. Então, eu acho que é isso, é meter a cara e acredita no seu sonho, por mais que ninguém acredite, e faz o que for preciso pra dar certo. E olha só que doido, né? Eles falaram uma mensagem, falaram pra pessoa que está começando. Eu passei por isso lá, também fui o louco, também fui o sonhador, É. também fui o Éder maluco, fazer um negócio desse tamanho aqui na cidade não vai dar certo. Eu provei que dá certo. Então, você vai passar por tudo isso. E o legal do Empreenda Limeira, ele tem jovens como ele. Tem pessoas que faz um mês que abriu um negócio, assim como a Cala, né, Decor, que ele comprou aí ele abriu a empresa, uma empresa recente, tem um mês, inaugurou até recentemente. Assim como também tem pessoas com há mais de 30 anos no negócio, tem empresas que estão consolidadas no nosso cotidiano, aí, o próprio Aqualax, o Shopping Pátio, o próprio pessoal do Sebrae Correios, enfim, tem vários outros parceiros grandiosos que estão com a gente nisso daí. Então, é uma mistura. Assim também como eu vejo o Renato, a Ju, são pessoas jovens aí do negócio, mas estão ali compartilhando o negócio, também já passaram por essas dores que vocês estão passando. Para quem está acompanhando nós aqui, esse podcast, esse Pode Deve Empreender, teve gente que é a primeira vez que teve um podcast e falou sobre a sua empresa. Então, olha só a quantidade de coisas que você vai ter que ir quebrando, superando, passando barreiras para fazer o seu negócio acontecer. Então, é isso. E o Empreenda Limeira te dá essa oportunidade. Então, faça você também, empresário, parte do maior movimento de empreendedorismo aqui da nossa região. Aí eu quero agradecer a Laura por estar aqui, compartilhando ideias, compartilhando momentos. Que felicidade, que bom tê-la conosco. Eu que agradeço, Éder, o convite. Quero agradecer também ao Marcelo aí, ó, tem todo o Eu tô tão merchan. agradecido que eu trouxe até um presente pro Éder. Poxa vida, o Marcelo que tá com a gente aqui também, obrigado pela entrega, pelo conteúdo, né, por ser Eu essa que pessoa agradeço. jovem entrando no mundo do empreendedorismo, vocês dois jovens, e olha só como o destino ou os astros, os chakras, os alinhamentos com Mercúrio, Urano, sei lá né, nós tivemos no primeiro encontro aí a Lu com o Gustavo da Cala, que tem toda a ligação. Nós tivemos agora com vocês, né, o Marcelo e a Laura, dois jovens aí, cara, com vontade de crescimento, e tem toda a ligação também entre vocês. E com certeza os próximos terão também alguma coisa, algum sentido, algum ponto, né, de ligação entre os dois. Pra mim, isso aqui, Marcelo, o que que É pra é? você. Poxa vida. Essa então- daqui, elas são duas camisetas de algodão egípcio, que a gente trabalha lá na Vita, nossa camiseta Icon, fica à vontade pra abrir. Vamos abrir, já O Éder, ele é gera uma conteúdo. o Éder, ele é uma pessoa, ele fala pra gente que é uma pessoa básica, então a gente vai no quê? Preto e branco. e preto. Não tem pra onde fugir. Já conhece, já tem lá. Já Então, conhece. já sabem, o meu guarda-roupa é branco. O branco entrou recentemente, viu? Era É. só preto. E foi você que mudou, inclusive. Foi só as Foi, meninas foi. lá. Primeiro eu só falei, tá, manda o preto pra mim. Ela falou, não, coloca um branco. Aí esses dias eu fui lá e levei um azul agora, ó. Ó, Já tá melhorando já. Mas aqui, ó, obrigado pelo presente. Faço questão de usar mesmo a Vita em todos que eu vou, né? Nos Sim. podcasts, nos eventos que estão tendo aí, tudo que tem evidência, eu tô de Vita. Que é uma marca também, parceiro do projeto de Empreenda Limeira, e que eu uso, né? Que me faz bem, que caiu bem, super bem em mim, né? Então, aí o parceiro do Empreenda Limeira tem toda a ligação vambora. com o projeto e comigo também. Obrigado, viu? Obrigado pelo presente, pelo Espero que prestígio você por estar goste. presente hoje aqui. Certo? E você então que acompanhou esse o segundo episódio da terceira temporada do Pode Deve Empreender, esse projeto que nasceu para que os parceiros do Empreenda Limeira falem de seus negócios. Nós vamos ficando por aqui e acompanhe que logo, logo nós teremos muito mais novidades e com outros convidados para falar dos seus negócios. Até mais!